Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 3 de maio. O Bovespa apresentou forte queda de 2,43%, deixando aí sua tendência de alta com a sinalização de fraqueza, visto que não conseguiu se sustentar, apesar do movimento que vinha fraco aqui para baixo, ganhou força nesse pregão, ou seja, não conseguiu se sustentar acima de toda a região de resistência do topo anterior, se aproximando bem desse fundo aqui anterior. A perda da mínima desse fundo, 51.748, conforme comentado já na última videoanálise, anula a tendência de alta de curto prazo aqui do gráfico diário do Ibovespa. Então tem a sinalização negativa. Para reverter essa sinalização precisa voltar aí com um bom fechamento para cima da máxima de hoje, 53.557 pontos. No mini índice cheguei a recomendar duas operações. Depois de uma abertura em forte queda, com gap de baixa na primeira hora de pregão, na expectativa que esse movimento pudesse ter acabado aqui e gerado o início de toda uma formação de fundo ascendente, eu risquei duas entradas aqui na ponta compradora. A primeira neste ponto, ou seja, depois dessa abertura e dois candles de indefinição sem ganhar força para baixo, a expectativa de pegar um movimento para cima não se concretizou e acionamos o stop aqui depois de ter batido aqui nessa mínima do dia. Ainda teve até um retorno para uma saída um pouco melhor, mas de qualquer forma foi uma operação com prejuízo de 0,14% e no capital total isso representou uma perda de 0,13%. Depois disso recomendei uma nova entrada na superação da máxima desse candle. Começou bem a operação, já gerando mais de 100 pontos aí no início da operação. Esse candle logo na sequência já foi uma sinalização um pouco mais negativa para a operação, depois um candle de indefinição e com isso foi passando o tempo da operação que eu gostaria de ficar, que é basicamente ali, busco pelo menos ficar em torno de 3, dependendo logicamente do ponto de entrada, de 3 a 4 candles aí no gráfico de 10 minutos e também do cenário que a gente tiver envolvido na operação. Neste caso aqui, depois desse candle de definição, fiquei muito mais voltado para encerrar a posição, visto que a operação basicamente não andou. Quando gerou essa superação de máxima no gráfico de menor periodicidade, há um sinal de enfraquecimento, não consegue se sustentar acima dos 53.550 pontos e por esse motivo eu encerrei essa posição, ainda com leve ganho de 0,14%, no capital total representou uma evolução de 0,13%. Para o próximo pregão, ficaremos atentos seja para a ponta compradora ou para a ponta vendedora, dependendo muito da abertura do pregão. A abertura para baixo, ficarei mais atento para buscar alguma operação de repique de alta ali de toda essa movimentação para baixo, se aproximando dessa zona aqui de suporte. E uma abertura para cima, dependendo da força que apresentar aí para o movimento de subida, ficaria mais atento para a ponta vendedora. Mas dependendo da sinalização, um rompimento aqui no início do pregão desses 53.430 pontos, que é o último topo descendente do G60, já traz a possibilidade de se arriscar a operação na ponta compradora através aí de fundo ascendente no gráfico de 10 minutos. Na sequência a gente tem aqui para comentar a PETR4. A Petro terminou o dia de hoje com queda de 3,83%, segue dentro de uma tendência de alta, mas já confirmando um retorno do preço para abaixo dos R$10, fechamento abaixo dos R$10, só que ainda acima da zona de suporte. Então se a Petro conseguir voltar de maneira forte para cima desses R$10, dos 10,09, seria uma alternativa ainda de arriscar uma compra em cima desse ativo, na expectativa de pegar aqui um novo movimento de subida, mas sem exigir muito deste movimento de alta aqui, dessa operação na ponta compradora, tentando pegar um movimento mais curto aqui em cima da Petro. Na Vale 5, o dia foi de queda forte de 6,53%, pregão de ontem que não tinha confirmado um ponto de retorno de baixa, principalmente fechando para baixo dos 15,58, mas já tinha gerado um primeiro sinal de confirmação dessa estrela cadente, gerou a segunda confirmação do movimento de baixa, que foi a perda da mínima do pregão passado, já dentro do que foi mencionado na última videoanálise, fechamento na mínima do dia, topo descendente, já está com a tendência indefinida, monta uma tendência de baixa se vier a perder esse fundo aqui, suporte, que é o suporte mais abaixo, na faixa dos 13,61, suporte intermediário na casa ali dos 14,15 a R$14 para Vale 5. Não vejo alternativa tão interessante para a ponta compradora em cima desse ativo, teria que arriscar bastante um rompimento aqui dos R$15,25, máximo do pregão de hoje, ou mesmo pelo gráfico intraday, se romper aqui essa indefinição que ela fez em boa parte do pregão, com resistência aqui por volta dos R$14,93 para 94 centavos. Rompendo esse patamar seria uma alternativa de buscar alguma compra com stop mais curto ali pelo G60, tentando pegar um novo movimento de subida, mas nesse momento a sinalização é negativa, é mais para baixo em cima da Vale 5. Lembrando, se essa videoanálise tiver
sendo útil para você, lembre-se de dar um like aí nela, eu agradeço de imediato, um joinha aí no YouTube. Vamos dando sequência aqui para os comentários das próximas ações. A Ciel 3 terminou o dia com forte alta de 4,02%. Chega a recomendar uma compra nesse ativo logo no início do pregão, logo na abertura do pregão aí para este ativo. Quando viu o leilão de abertura desse ativo, que vinha aqui para um patamar acima dos 34,20, estava no momento que eu vi estava 34,21, mas ela terminou abrindo um pouco acima. Minha recomendação foi não no rompimento dos 34,20, em 34,21. Só que como ela abriu um pouco acima, em 34,26, e já abriu subindo, não executei essa entrada, não foi acionada, não foi dada ali como executada a entrada. Aqui está a informação dessa entrada, que é 34,21, stop em 33,47, objetivo em 35,69. Então ficarei atento aí para o próximo pregão, mas basicamente um retorno aqui para baixo já não seria muito bom em cima desse papel para buscar essa compra. Então basicamente essa entrada que eu mencionei no pregão de hoje, ela já está cancelada para o próximo pregão. Na Lame 4, o dia foi ainda de alta de 0,5%, gerando ali um candle de recuperação. Nesse candle de recuperação, se a gente olhar aqui para o que ela está numa tendência de baixa, que dá um indício de mudança dessa tendência. Se a gente olhar que ela tem uma formação algo semelhante a um ombro cabeça-ombro invertido. Então, se esse ativo conseguir romper aqui, seria uma linha de pescoço, romper aqui para cima, seria a alternativa de buscar uma compra em cima desse papel. Ou seja, principalmente ou pela superação dos 16,02, uma compra em 16,03, segunda possibilidade de entrada se romper aqui os 16,15, que inclusive ali é uma região de topo no gráfico de 60 minutos, e na sequência, um pouco mais cautelosa, um rompimento dos 16,26, na expectativa aqui de gerar um pivô de alta e tentar pegar um movimento de subida aqui no gráfico diário. Vai ser importante que esse movimento ganhe força para cima, ou seja, se conseguir romper aqui para cima, não deveria mais voltar para baixo desse patamar, principalmente do patamar de R$16. Depois disso a gente tem que para comentar YouTube 4. Por outro lado, a sinalização que veio no Ibovespa veio em vários ativos, a sinalização negativa na YouTube 4 foi bem negativa, forte gap de baixo, 5,76% de queda, pivô de baixa no gráfico diário, já tinha montado ali um topo menor do que o topo anterior, poderíamos falar até de uma formação de topo duplo, topo dois topos no mesmo nível, na mesma faixa de preço, e perda aqui dessa região, o que aponta aqui para essa zona de suporte na faixa dos R$ 30,25, ou seja, a tendência já é de baixa em cima da YouTube 4 pelo gráfico diário, e o principal nível de resistência para uma recuperação desse ativo encontra-se agora no fundo, que foi perdido na casa ali dos 31,13 a 31,39, e depois disso no gap de baixo na faixa dos R$ 31,81. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonvieira.com. Grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.